Nós vamos fazer a leitura de um texto bíblico lá no livro do Êxodo. Então, no capítulo 12, então, vejam lá comigo o Êxodo, capítulo 12. Vamos ler dos versos 37 a 51, ou seja, a última sessão desse capítulo 12 de Êxodo. Que fala exatamente a respeito da saída dos filhos de Israel do Egito. Assim partiram os filhos de Israel de Ramessés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Subiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado, muitíssimos animais. E cozeram bolos asmos da massa que levaram do Egito, pois não se tinha levedado, porque foram lançados fora do Egito. Não puderam deter-se e não haviam preparado para si provisões. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Aconteceu que ao cabo dos 430 anos, nesse mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite se observará ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem todos os filhos de Israel comemorar nas suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela, porém, todo escravo comprado por dinheiro depois de o terem circuncidado comerá dela. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. O cordeiro há de ser comido numa só casa. Da sua carne não levareis fora da casa, nem lhe quebrareis osso nenhum. Toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho. E então se chegará e a observará, e será como natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. A mesma lei haja para o natural e para o forasteiro que peregrinar entre vós. Naquele mesmo dia, tirou o Senhor os filhos de Israel do Egito, segundo as suas turmas. Imagine, irmãos, eu, menino, filho de pastor, conhecendo muito bem os nomes dos livros da Bíblia, e um dia estou lá no ginásio, numa aula, lá na minha cidade, no interior do Paraná, e o professor, então, falando a respeito dos problemas do Brasil, se referiu ao, e agora eu vou usar as palavras dele, exodo rural. Eu fiquei boquiaberto, né? E ele falou sério, ele não falou com cara de quem estava brincando, né? Ele realmente achava que essa fuga, né, das pessoas do interior para as grandes cidades era um exodo rural, né? E eu pensei cá comigo, meu Deus, esse professor não devia estar aí na frente ensinando para a gente, eu tinha coisas para ensinar para ele. Então, irmãos, nós vamos estar tratando hoje do livro do Êxodo, né? Não tenho dúvidas quanto à pronúncia, Êxodo. É interessante, se vocês perguntarem para um judeu a respeito do livro do Êxodo, ele ou vai fazer uma cara de interrogação, ou vai fazer uma cara de contrariedade, né? Ou ele não vai saber o que significa isso, ou vai saber e não vai gostar. Porque eles não usam esse nome para designar esse livro, né? Como nós dissemos na mensagem passada, os livros do Pentateuco, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia, na Bíblia hebraica, na Bíblia judaica, eles têm nomes que são tirados das primeiras palavras do texto do livro. Então, como é o nome do primeiro livro? Bereshit, ou seja, no
princípio. Esse é o nome que eles dão para o livro do Gênesis. E qual é o nome que eles dão para o livro do Êxodo? Então, Ve'ele Shmot. E estes os nomes, porque é assim que começa o livro do Êxodo, né? E estes são os nomes dos filhos de Israel, etc., né? Então, para eles é o Ve'ele Shmot, e esses são os nomes. Então, de onde vem o termo, de onde vem a designação Êxodo para o segundo livro da Bíblia? Então, vem do Antigo Testamento em grego, né? Como nós já dissemos antes, chegou uma época da história do povo de Israel, alguns séculos antes de Cristo, em que os judeus que estavam dispersos por toda parte no mundo daquela época, chamada diáspora, a dispersão dos judeus, os judeus já não conheciam a sua língua ancestral. A imensa maioria dos judeus já não falava e não lia hebraico. Então foi necessário, para que eles pudessem ler as suas escrituras, traduzir o Antigo Testamento hebraico para a língua mais conhecida naquela época, que era o grego. E assim, essa tradução recebeu o nome de Septuaginta. E é na Septuaginta, ou tradução dos 70, que este livro, então, recebeu o nome de Êxodo, uma palavra grega que significa simplesmente saída, partida. Então, o livro do Êxodo. E a razão é muito óbvia, né? Porque esse livro, conforme vimos há pouco na passagem lida, ele nos narra a saída, a partida dos filhos de Israel do Egito, depois daqueles vários séculos de servidão ali naquele país. Então, esse termo passou a designar, né, esse evento central, não só do livro do Êxodo, mas da própria história de Israel. Então, esse evento passou a ser designado pelo próprio nome que os tradutores do Antigo Testamento para o grego deram a este livro. Quando nós olhamos para a estrutura do livro do Êxodo, e aqui, irmãos, a propósito, abrindo um parênteses, nós estamos fazendo uma pequena série de mensagens a respeito dos 5 primeiros livros da Bíblia. Então, da vez anterior, Gênesis, agora, então, abordando o Êxodo. Quando nós olhamos para a estrutura, nós vemos que podemos colocar todo o material, todos os 40 capítulos do livro do Êxodo, dentro de umas 4 ou 5 divisões. Os primeiros capítulos tratam da vida inicial e do chamado de Moisés, né? Aquelas histórias tão interessantes, tão preciosas, que a gente aprende desde pequenininho na igreja a respeito de Moisés, a experiência lá do cestinho em que ele foi colocado às margens do rio Nilo e de como foi encontrado pela própria princesa do Egito, a filha de Faraó. Então nós temos aqui, nos capítulos iniciais, a vida inicial e o chamado, a vocação de Moisés, que ele recebeu de maneira bastante relutante no início, para ser o líder dos filhos de Israel na sua saída do Egito. Em seguida, nós temos um conjunto de capítulos que tratam das famosas 10 pragas, a instituição da Páscoa e a saída do Egito, essa passagem que nós acabamos de ler agora há pouco, então dos capítulos 7 a 12. Logo a seguir, outras histórias maravilhosas que têm encantado as pessoas, encantado as famílias, as crianças, adultos também, ao longo dos séculos, a travessia do Mar Vermelho, a viagem pelo deserto até o Monte Sinai. Então nós encontramos isso nos capítulos 13 a 18 do Êxodo. E finalmente, então, cobrindo mais da metade do livro, ou seja, do capítulo 19 até o 40, até o final do livro, nós temos a revelação dada por Deus a Moisés no Monte Sinai. Esta revelação que se constituiu na sua lei, a lei do Senhor dada ao seu povo. E essa lei, então, consistindo de preceitos religiosos, civis, morais, no caso dos preceitos morais, principalmente os famosos 10 mandamentos, e finalmente uma coisa muito, muito curiosa, um número imenso de capítulos do Êxodo dedicados a uma descrição detalhada
e a construção do tabernáculo. Então, aquele local muito especial que simbolizaria a presença, a comunhão de Deus com o seu povo. E é interessante quando nós olhamos para os dois livros, então, o da vez passada e o de agora, né? Gênesis e Êxodo, e verificamos uma série de contrastes muito marcantes que existem entre os dois livros. Em Gênesis nós temos muitos personagens importantes. Então nós vimos que a história do Gênesis pode ser contada em termos da história de vários patriarcas, né? Começando com Adão, Noé, Abraão, Isaac, José, Jacó, muitos personagens importantes. Mas em Êxodo existe um só personagem por excelência. Claro, sem considerarmos Deus, que é sempre o personagem principal das histórias bíblicas. Mas um personagem humano por excelência, que é a figura de Moisés. Moisés domina a narrativa do Êxodo, do começo ao fim, é, sem dúvida, o personagem mais destacado. E um outro contraste muito interessante é que se no Êxodo nós vemos a história, no Gênesis, nós vemos a história de uma família, a família de Abraão e seus descendentes mais próximos, Isaac, Jacó, a história de uma família, de um clã, de uma tribo. No Êxodo nós vemos que esta família, depois da passagem de vários séculos, se transformou num povo inteiro, e um povo muito numeroso, uma grande nação. E nós vamos, à medida que percorremos o livro do Êxodo, nos deparando com aqueles fatos, com aqueles temas centrais tão importantes, tão profundos e tão ricos. A ideia de libertação, a ideia de aliança, a ideia de lei. E talvez um dos, se não o capítulo mais importante do Êxodo seja exatamente esse do qual lemos a parte final há pouco, ou seja, o capítulo 12. Assim como havíamos destacado na mensagem anterior, por coincidência, por mera coincidência, o capítulo 12 de Gênesis, agora também o capítulo 12 do Êxodo, que nos fala da primeira Páscoa e da saída dos filhos de Israel do Egito. E, desde então, o Êxodo tem sido esse evento marcante, esse evento impactante e inspirador para tanta coisa na história dos filhos de Israel, na história do cristianismo e na história do mundo, de um modo mais amplo. Em 1947, houve uma divulgação muito grande de um navio que deixou um porto lá na Europa, levando um grupo de sobreviventes do Holocausto nazista em direção a Israel, em direção à Terra Santa, à Palestina. Esse navio acabou sendo detido e mandado de volta, todos foram repatriados, deportados, mas aquilo teve uma grande divulgação e esse navio ficou muito famoso. E no ano seguinte, houve a criação do Estado de Israel. Então foi um ano antes da criação do Estado de Israel. Qual o nome desse navio? Exodus. Então esse navio ficou célebre, né? O navio Exodus, que levou esse grupo que fugia do terror do Holocausto nazista, procurando agora criar uma nova pátria lá na terra ancestral do povo judeu, a Palestina. Então o navio Exodus. A literatura, livros têm sido escritos, têm sido publicados com esse título. Filmes, vários filmes já foram feitos, né, com este nome, Êxodo, Exodus. E nós temos aqui no Brasil, inclusive, uma organização para-eclesiástica chamada Exodus Brasil, uma organização que trabalha com pessoas de orientação homossexual, estão procurando ajudar, procurando evangelizar essas pessoas, Exodus Brasil. Mas, irmãos, quais são algumas ênfases principais dessa história que nós acabamos de ler? Então é sobre isso que eu gostaria de chamar a atenção de vocês nesta manhã, né, para a gente aprender um pouquinho mais aqui a respeito da mensagem do Êxodo.
Quais são algumas das ênfases dessa passagem que nós lemos aqui, a parte final do capítulo 12 do Êxodo? Em primeiro lugar, a ideia de proteção. Eu acho que essa é uma ideia muito saliente nesta passagem. Esses eventos que estão sendo narrados aqui ocorreram num dia muito específico do calendário judaico, o dia 14 do mês de Nisan, ou Abib. Então, esse mês é conhecido entre os judeus com dois nomes, uma referência ao mesmo mês, março ou abril, dependendo do ano no nosso calendário. O mês de Nisan ou o mês de Abib. É interessante a palavra Abib, trigo recém-amadurecido. Esse é o significado de Abib, porque exatamente é o início da primavera, é ali a época do início das colheitas do trigo. Então a palavra para trigo, que acaba de amadurecer, passou a designar esta época, este mês do ano. Mas em primeiro lugar, a coisa importante que nós percebemos é que Deus, antes de fazer qualquer outra coisa pelo seu povo, Ele protegeu o seu povo. Ele deu proteção para o seu povo. Agora, uma coisa mais intrigante e mais impressionante ainda, do que ou de quem Deus protegeu o seu povo? De si mesmo. Olha que coisa incrível. Deus protegeu o seu povo de si mesmo, da sua ira. Aquela ira, aquele castigo que Deus iria infligir sobre o povo egípcio, aquele povo idólatra, aquele povo politeísta, aquele povo opressor. Então, antes ainda da saída do Egito, antes do Êxodo, antes da libertação, Deus concedeu proteção ao seu povo. Os egípcios receberam o castigo divino. Nós vemos aqui, por exemplo, no versículo 12. Vamos ver aí uma série de coisas desse capítulo inteiro aí. Vejam lá no versículo 12. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos. Então, Deus teria esta terrível manifestação da sua justiça e do seu juízo contra aquele povo. Ele iria feri-los, ferir todas as famílias do Egito. Vejam também no versículo 29. Aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito. E é muito tocante, é muito dramática essa descrição. Desde o primogênito do rei de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo que estava e aqui nós nos deparamos com uma palavra que a gente não usa, né? Uma palavra que talvez ninguém aqui conheça. Enxovia. Enxovia significa a masmorra, significa aquela prisão subterrânea. Desde o primogênito de Faraó até o primogênito do prisioneiro na masmorra, todos seriam feridos. Mas os filhos de Israel foram protegidos, e protegidos de que maneira? Protegidos pelo sangue. O sangue do cordeiro sacrificado para a celebração da Páscoa devia ser aspergido, devia ser colocado sobre as portas das habitações dos filhos de Israel, representando assim a proteção do Senhor dada a eles. E nós temos inúmeras referências a isso aqui, nesse capítulo 12, começando com o versículo 7. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Vejam também o versículo 13. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes, quando eu vir o sangue. Olha o que Deus está dizendo. Quando eu, o Senhor, vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir
a terra do Egito. São muitas referências bastante enfáticas. Vejam no versículo 22 ainda do nosso capítulo aqui. Tomai um molho de isopo. O que era o isopo? Era uma planta comum lá naquela região. Então peguem um molho dessa planta, molhai-o no sangue que estiver na bacia, o sangue do cordeiro sacrificado, e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. E daí o verso seguinte, porque o Senhor passará para ferir os egípcios, quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor, o anjo destruidor, não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. E finalmente ainda no verso 26, quando vossos filhos vos perguntarem, aquilo que eu falei para as crianças há pouco, né? Que rito é este? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, quando passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. E aí é que nós encontramos o significado da palavra Páscoa em hebraico, da onde vem a nossa palavra em português, Pessach. Pessach, foi mudando e virou Páscoa. O que é o Pessach? Passar por cima. Olha que coisa interessante, né? Como é que é Páscoa em inglês? Pass over, a mesma ideia, passar sobre, passar por cima, no sentido de poupar. Passar por cima no sentido de não ferir, não atingir, poupar, preservar. Então Deus imprimiu no coração do seu povo, irmãos, Deus imprimiu no coração do seu povo desde cedo a ideia da proteção dada pelo sangue, do sacrifício expiatório que aplaca e que afasta a ira de Deus. E por isso ela é descrita como a Páscoa do Senhor. Várias vezes aqui nessa passagem, né? Vejam, por exemplo, lá no versículo 11, como eloeis à pressa é a Páscoa do Senhor. E também no verso 48, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor. A Páscoa não era dos israelitas em primeiro lugar, dos filhos de Israel, mas acima de tudo era uma dádiva graciosa, amorosa, misericordiosa de Deus ao seu povo. A Páscoa do Senhor, a proteção, a preservação vinda do Senhor por meio do sangue, por meio de um sacrifício. Então essa é a primeira lição importante que nós encontramos aqui nessa passagem, né? Esse conceito tão valioso, tão precioso de proteção que o Senhor Deus nos oferece. Mas em segundo lugar, é claro, a ideia de libertação. Aquela ideia que mais comumente nós associamos com a Páscoa e com o Êxodo, né? A ideia da libertação. Depois de proteger e de poupar o seu povo por meio do sangue, Deus o libertou da opressão e da escravidão no Egito. E por isso a primeira Páscoa foi celebrada às pressas. Essa é uma das ênfases da narrativa. Depressa! Era preciso deixar para trás rapidamente a casa da servidão. Então nós vemos aqui no versículo 11, por exemplo. Dessa maneira o comereis. Como é que os filhos de Israel deviam comer o cordeiro pascal? Não naquela roupa caseira, né? Não naquelas vestes que eles usavam no dia a dia, mas na roupa de viagem. Vestidos para viajar, vestidos para uma jornada. Então, dessa maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Na verdade, angustiados com o castigo divino, os próprios egípcios literalmente expulsaram os filhos de Israel. Então nós temos essa ironia, né? Muitas narrativas bíblicas têm esse recurso literário tão poderoso que é o recurso da ironia, né?
aqueles egípcios que retiveram forçosamente durante mais de 4 séculos os filhos de Israel no Egito, agora se apressavam em se ver livre deles, se ver livres deles. E os forçaram, como que os expulsaram. E o texto diz isso mesmo, vejam lá no verso 33. Os egípcios apertavam com o povo, apressando-se em lançá-los fora da terra, pois diziam, todos morreremos. Se esse pessoal não sai daqui, não sobra nenhum de nós vivo, né? Insistiram para que os filhos de Israel saíssem. E também no verso 39, e cozeram bolos, asmos, da massa que levaram do Egito, pois não se tinha levedado. E agora? Pois foram lançados fora do Egito. Foram expulsos do Egito pelos egípcios. Então, na providência de Deus, os próprios algozes, os próprios opressores, contribuíram agora para que a saída, o êxodo, ocorresse de modo mais rápido. Após 4 séculos de exílio, discriminação, opressão, marginalização, havia chegado o momento designado por Deus, e isso deveria ser comemorado para sempre por eles, com alegria e com gratidão. Então nós temos aqui no texto lido, ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos, e aconteceu que ao cabo dos 430 anos, nesse mesmo dia, que dia? 14 de Nisan, 14 do mês de Abib. Então, nesse mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito, e portanto, versículo seguinte, esta noite se observará ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem todos os filhos de Israel comemorar nas suas gerações. E finalmente, irmãos, uma outra ideia muito saliente e muito importante aqui na nossa narrativa, além de proteção e libertação, a ideia de consagração. Esse povo protegido e liberto deveria ser um povo consagrado, dedicado, comprometido com o Senhor. Nós vemos isso, em primeiro lugar, pela própria exigência do cumprimento fiel das prescrições da Páscoa. Deus deixa muito claro, ao dar essas instruções a Moisés, para que ele as retransmitisse ao povo, que aqueles preceitos deviam ser observados minuciosamente, rigorosamente, exatamente como Deus havia determinado, como o Senhor Deus havia prescrito. Vejam o versículo 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. E se a gente for lá no final, né, no versículo 50, o que nós temos? Depois de todo aquele monte de instruções, versículo 50, assim fizeram todos os filhos de Israel, ou seja, da maneira como Deus havia prescrito, da maneira como Deus havia ordenado, assim fizeram todos os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. Nós também vemos essa ideia de consagração, de dedicação plena e sem reservas ao Senhor, nas instruções acerca dos pães asmos. Existe toda uma seção aqui que fala dos famosos matzos, né? Os pães sem fermentos, pães asmos, símbolo da pressa, da rapidez com que os filhos de Israel sairiam do Egito. Existe inclusive a prescrição de que todo fermento deveria ser eliminado das casas. Não só não devia ter fermento no pão, mas em lugar nenhum da casa. O fermento devia ser colocado em outro lugar, devia ser retirado de casa. Não devia ter fermento nenhum na casa. Sob pena de exclusão do povo de Israel. Alguém poderia dizer, puxa, mas Deus não está sendo rigoroso demais? Né? Se a pessoa tivesse lá um pouquinho de fermento, lá, tal, deixou lá um fermentinho lá na prateleira da cozinha lá e vai ser excluído do povo de Israel, mas isso aqui tem todo um significado mais amplo,
tem toda uma implicação simbólica mais profunda. Esse fermento aqui significava exatamente a desobediência, a rebeldia, né? A impureza, e Deus então, com isso, queria inculcar, queria imprimir na mente e no coração do seu povo a necessidade de ser um povo íntegro, um povo inteiramente comprometido com o Senhor. Nós temos aqui no versículo 15: 7 dias comereis pães asmos, logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até ao 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Não significa que a pessoa ia ser morta, que é eliminada fisicamente, mas não ia poder participar da comunidade de Israel. E o mesmo nós temos também no verso 19: por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o peregrino como o natural da terra. Mas acima de tudo, queridos irmãos, a consagração a Deus estava implícita, uma coisa muito mais fundamental ainda, o conceito da aliança. Era acima de tudo isso que Deus queria que se tornasse importante dali para frente, pelos séculos afora, na vida do seu povo. Aquele povo devia compreender que eles estavam estabelecendo um pacto, uma aliança, um concerto, um compromisso profundo com o seu Deus. E nós vemos isso até, uma coisa muito interessante que nós temos aqui no capítulo 12, as instruções a respeito dos não-judeus, dos gentios, que viviam com eles, que habitavam entre eles, mas que queriam participar da Páscoa, da festa da Páscoa. Então Deus, em primeiro lugar, tinha dito: nenhum estrangeiro participará da Páscoa. Mas Ele abriu essa possibilidade, dizendo: se algum estrangeiro que habita entre vós, a começar de algum servo estrangeiro que você tiver dentro da sua casa, quiser participar, então ele será circuncidado, o símbolo da aliança, o símbolo do pacto com Deus, e participará da Páscoa. Aqui nós vemos inclusive já um pré-anúncio, um vislumbre, uma prefiguração da universalidade do Evangelho, do fato de que a salvação de Deus, que foi concedida num primeiro momento ao povo judeu, um dia alcançaria pessoas de todos os povos e de todas as nações. Irmãos, quais são as aplicações que nós podemos fazer de tudo isso para nós hoje, tanto tempo mais tarde, e numa realidade tão diferente daquela dos judeus que estavam saindo do Egito, ali há 3.000 e tantos anos atrás? O fato é que a experiência do Êxodo se tornou central para a identidade do povo de Israel dali para frente. É por isso que até hoje a Páscoa é a coisa mais importante para os judeus, é a celebração central da sua identidade nacional e religiosa, da sua fé. E também para a igreja primitiva. Nós devemos sempre lembrar que o cristianismo nasceu do seio do judaísmo. Foi ali do judaísmo que surgiu o cristianismo. Todos os primeiros cristãos eram judeus, Jesus era judeu. Então era muito natural que os primeiros cristãos, que os autores do Novo Testamento, valorizassem muito os eventos e as instituições do povo de Israel. E, portanto, para a igreja primitiva também a Páscoa foi muito importante, falando de um Deus poderoso, protetor, libertador. E o Êxodo, então, prefigura uma libertação muito mais grandiosa que Deus faria no futuro, não na forma de um animalzinho, o cordeiro, mas de uma maneira infinitamente mais impressionante. Uma libertação muito mais grandiosa que Deus realizaria no futuro, vindo Ele mesmo pessoalmente a este mundo, na pessoa de seu Filho, Cristo Jesus.
Jesus se apresentou como a manifestação suprema do amor sacrificial e redentor de Deus, não só para Israel, mas para todos os povos. Ele tomou os dois principais elementos da ceia pascal, da Seder, como símbolos do seu corpo e do seu sangue, ou seja, do seu sacrifício vicário e remidor. E Jesus se referiu a este sacrifício como o sacrifício de uma nova aliança, assim como tinha havido aquela velha aliança lá com os judeus, lá no deserto, no Monte Sinai. Agora, Jesus veio selar com o seu sangue uma nova aliança entre Deus e pessoas de todos os povos. João Batista e os apóstolos viram esse elo profundo entre a Páscoa e a pessoa e a obra de Jesus. Então, aquela passagem que eu falei para as crianças, né? João Batista vendo Jesus passar, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. De onde é que João Batista tirou essa figura, essa ilustração para aplicar a Jesus? Evidentemente da ceia pascal, né? Daquele cordeiro que a cada ano era sacrificado para representar ali a libertação dada pelo Senhor. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, pois também Cristo, diz Paulo, nosso cordeiro pascal foi imolado. Paulo se refere a Cristo como nosso cordeiro pascal. E também o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, diz que não foi mediante coisas corruptíveis que nós fomos resgatados, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. E quando nós chegamos no último livro do Novo Testamento e da Bíblia, nós vemos aquelas inúmeras referências ao Cordeiro glorificado, recebendo a glória, a honra e o louvor dos remidos, como no capítulo 4, versículo 12, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. E finalmente, assim como na primeira Páscoa, o amor de Deus revelado em Cristo requer uma resposta. Nós temos aqui não apenas a afirmação de coisas grandiosas que Deus fez, mas da resposta que Deus espera de nós diante daquilo de grandioso e maravilhoso que Ele fez, uma resposta de gratidão, obediência e lealdade para com Ele. Queridos, o Êxodo tem, por um lado, uma dimensão comunitária e social. Nós vemos isso claramente na Bíblia, o Êxodo como a sua dimensão comunitária e social. O Êxodo nos fala, de um lado, da libertação do mal, de todo tipo de mal, da libertação da injustiça, da opressão, mas em um nível mais básico, ele precisa ter uma dimensão pessoal. O problema é que muitas pessoas ficam na dimensão social, né? Por exemplo, a famosa teologia da libertação. É mais uma preocupação social, política, com a mensagem do Êxodo. Mas sem a dimensão pessoal, alguma coisa muito importante fica faltando. Nos Estados Unidos, os negros norte-americanos no século XIX cantavam uma música muito sugestiva relacionada com isso, chamado Negro Spiritual. Desce Moisés, tira meu povo do Egito. Go down Moses. Então, ali, naquela situação horrível de escravidão, de opressão, de discriminação, de humilhação profunda, eles encontravam esperança de dias melhores nessa maravilhosa história bíblica e a cantavam neste seu cântico espiritual. Desce, Moisés, tira meu povo do Egito. E nós temos um cântico também, né? Conhecido entre nós aqui no Brasil, no Egito escravo fui, do vil faraó, livre me deixaste, livre, livre, Senhor. Muitas vezes nós cantamos esse cântico. E certamente o apóstolo Paulo tinha
a experiência do êxodo na sua mente e no seu coração. Paulo, como bom judeu que era, né? E Paulo, apesar de ter se tornado um cristão muito convicto e um fiel discípulo de Cristo, ele jamais entendeu que para ser cristão era necessário que ele deixasse de ser judeu. Paulo jamais abdicou do seu judaísmo. Ele achava que agora ele era um judeu mais pleno, mais autêntico, porque ele conhecia o Messias. Ele havia conhecido o Messias prometido há tanto tempo por Deus ao seu povo. E certamente Paulo tem em mente o Êxodo quando ele diz essas palavras grandiosas no início da carta aos Colossenses: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Que nós possamos nos alegrar nisso, que nós possamos, irmãos, permitir que isso se torne uma realidade palpável, sensível nas nossas próprias vidas, e que Deus também nos use como instrumento da sua libertação e da sua redenção no sentido mais amplo na vida deste mundo. Que Deus nos abençoe. Amém.